graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um domingo de estudo e de aprendizado da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar na lição de número 11, as ordenanças da igreja. Então a gente vai no decorrer da aula vendo, quais são as ordenanças da igreja, o que Cristo deixou para a sua igreja, para a nossa igreja, para nós, quais são essas ordenanças e o que nós tínhamos feito, se nós estamos cumprindo corretamente essas ordenanças, E antes de adentrarmos a aula, estarmos lendo os textos bíblicos, eu convido você que está aí em casa, acompanhando esta aula, pelo WhatsApp da igreja, pelo Facebook, pelo YouTube, a estar orando comigo, estarmos juntos em adoração ao nosso Deus através da oração e do estudo logo mais. Então oremos. Senhor Deus, Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê entendimento da palavra, dos ensinos de hoje, Senhor Deus, e também uma reflexão das ordenanças que o Senhor tem dado para nós, que Cristo tem deixado para a sua igreja. Dá-nos entendimento da palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então na nossa revista, quem tem a revista em casa, esteja acompanhando comigo, por favor. Quem não tiver, mas esteja com a sua Bíblia nas mãos, tá? Apostas aqui, para a gente estar acompanhando junto as leituras, certo? O nosso texto básico de hoje, que vai falar sobre as ordenanças da igreja, nós temos dois textos. O primeiro está em Romanos e o segundo em Coríntios. Então eu convido você, senhor e senhora, meus irmãos amados que estão aí do outro lado, vamos estar lendo em Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 11. Vamos lá então. Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 11. Diz assim o título: Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Então diz assim: Que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora nós vamos para o segundo texto, que é 1 Coríntios 11, 23 a 32. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Vamos lá, irmãos.
para o segundo texto, para a nossa segunda ordenança. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós conseguimos perceber aqui, irmãos, que no primeiro leitura, que foi Romanos, o 6, de 1 a 11, nós falamos aqui da morte do velho homem, né? E na segunda nós falamos aqui sobre a multiplicação, certo? A ceia do Senhor. Então, nós vamos para a continuidade da nossa aula, que diz o seguinte: nós seremos capazes de, nesta aula de hoje, entender os significados das ordenanças de Cristo, conhecer a origem da prática do batismo e a ceia do Senhor. Então, o nosso tema de hoje da aula, que as ordenanças da igreja, é primeiro o batismo e o segundo a ceia do Senhor. Sentir, né? Hoje nós vamos ser capazes de sentir o privilégio, ou sermos privilegiados por participar destas ordenanças. Nós, eu e você, meu irmão, temos o privilégio de participar dessas duas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. Também respeitar as ordenanças e praticá-las junto com a igreja. Então, ordenanças, meus amigos, meus irmãos, meus amados, ele significa algo que é uma ordem, um mandado, né? Então, nas igrejas evangélicas, como eu já falei, nós temos dois, como se fossem ritos, que é o batismo e a Santa Ceia. São dois sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. Nós temos aqui bem visível, assim, vamos dizer, o batismo, ele é algo, ele é uma graça visível e ao mesmo tempo invisível. Assim como a ceia, ela é de aspecto visível e também invisível, né? A graça invisível, no caso do batismo, é o lavar, o se regenerar. O visível é aquilo que eu e você vemos, a imersão, o batismo. Mas a parte invisível é aquele lavar regenerador que só o batizado, mesmo a pessoa que está no ato do batismo, se batizando, que consegue sentir, né, esse ato regenerador. No caso da ceia, ela também é visível e invisível. O visível é a parte física do corpo de Cristo, que nós representamos através do pão, e o invisível, que é através do suco de uva, que é o sangue do cordeiro. Então, a parte é material, mas realmente aquilo que nos dá sentido à ceia é aquilo que nós temos a nossa comunhão com o Senhor. Amém?
Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje cada um das nossas ordenanças. Primeiro o batismo e depois a ceia, Santa Ceia, certo? O batismo, ele tem vários aspectos, né? Tem o aspecto histórico, a autoridade para a observação do batismo, nós temos o modo e o elemento do batismo e temos o significado do batismo. Então nós vamos ver cada tópico, um pouquinho de cada desses tópicos, e nós vamos estar estudando juntos aqui, eu e você em casa. Então vamos lá. O aspecto histórico tem vários subtópicos, né? Então um deles é abluções do Antigo Testamento. Como é uma palavra difícil, diferente, eu fui lá pesquisar no nosso dicionário, né? Para saber o que é as abluções. Então é um rito presente em muitas religiões, como o cristianismo, o judaísmo, o islã. Ele é um rito de purificação, seja como se fosse um ritual de sacrifício. Nós vemos que quando nós nos batizamos, tem o velho homem, o ato do batismo e o nascimento da nova pessoa. Então a ablução, ela é bem destacada no Antigo Testamento como um ritual de preparação para o sacrifício. Tem o batismo dos prosélitos, outra palavra difícil, né? Então, nome que os judeus davam àqueles que não eram judeus por nascimento, mas os que vinham viver no seu país. Vamos imaginar que não sou nascida em Ilhabela, eu sou uma prosélita. Porém, eu vim de outro lugar, vim para cá, ou seja, estou fazendo parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Então, é como se fosse uma passagem, vamos dizer, uma transformação do gentil em judeu. Tudo bem? É meio uma palavra difícil, diferente, mas ela fazia parte daquele período lá atrás. Agora nós temos aqui o batismo de João. Nós estamos falando dos aspectos históricos, certo? Então nós temos aqui o batismo de João. Esse era o batismo preparatório para a recepção do Messias. Foi ordenado por Deus. Então eu quero convidar você para no livro de João. Vamos lá, amados, no livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 33. No verso 33, que diz assim. João 1, 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu acabei de ler aqui, meus amados, que está escrito assim, ó, foi ordenado por Deus. Então quem é que ordenou a João? Foi Deus, certo? Seguimos em frente. Jesus e o seu batismo por João. Vamos lá na leitura de João 3, 22 a 30. Nas margens do Rio Jordão ocorreu o sinal de que o ministério público de Jesus estava para começar. Jesus aprovou a prática do batismo, mas não batizou. Isso foi feito pelos discípulos. Mas vamos conferir lá no livro de João, João 3, 22 a 30. João 3, 22 a 30, que diz, o João testemunha de Jesus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles a batizar. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas,
e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão nessa época. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhes: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode requerer coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E a ele convém crescer, por mim, e a mim diminuir. Amém, irmãos? Então, esta é a ordenança que de Jesus e o seu batismo por João. Nós vimos parte dessa história. Agora, meus amados, nós vimos aqui alguns rituais, né, como era feito no Antigo Testamento, que as abluções, né, que era como se fosse uma purificação, os prosélitos, que era a aceitação de pessoas de uma região para outra, ou seja, a transformação do gentio em judeu, como foi que o batismo de João e Jesus e o seu batismo por João Batista, tá? Agora vamos a um tópico aqui, um conceito de o batismo, que é a autoridade para a observação do batismo. Então vamos lá, convido os irmãos para estarem junto comigo estudando esse tópico. Uma das partes, ou um subtópico, né, da autoridade para a observação do batismo é ordenado por Cristo. A gente pode conferir lá no livro de Mateus 28 e 19 sobre esse assunto. Ao entregar a grande comissão aos discípulos, Cristo deu ordem para que fizessem discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prática do batismo pela igreja é um ato de obediência ao mandamento divino. Amém, irmãos? Isso é profundo, né? Então, isso é uma ordenança. É batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro subtópico da autoridade para a observação do batismo. Primeiro é a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É prescrito pelo apóstolo Paulo. A gente continua também vendo em Atos 2:38. O batismo, ele é administrado em nome de Jesus. Ele não é em nome de um homem pecador, carnal. Ele é em nome de Jesus. O batismo é ligado ao arrependimento. Vamos ler comigo em Atos 2:38. Para ver o que nos fala isso, essa prescrição de Pedro. Livro de Atos. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, 38. 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui diz
Batismo é ligado ao arrependimento. Nós acabamos de ler. Isso acontece depois do crer. Depois que você tem entendimento da palavra, tem a convicção no seu coração, confessa Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, aí você é batizado. Depois que você creu e confessou. Batismo não é necessário para a salvação, apenas simboliza o que aconteceu por meio da conversão. Vejam, irmãos, o batismo não é necessário para se salvar. Você se salva através da confissão, através do arrependimento dos pecados e a confissão. Confissão de quê? Do crer, do receber, do aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, o batismo, ele é uma ordenança. Ele não é um meio de salvação, mas é uma ordenança. Batismo torna reais as bênçãos da nossa vida. O batismo torna reais as bênçãos da nossa vida. Perdão, né? Aqui tem 2 pontos. Perdão, entrada na igreja, comunhão, alegria no Senhor. Eu consegui resumir esse último tópico, essas 2 linhas, em festejar. Então seria assim: depois da sua conversão, da sua aceitação, é um momento de festejo. Você está festejando aquela confissão de fé sua no momento do batismo. Então, praticado pela Igreja Apostólica. Filipe, né? Aqui destaca o Filipe. Aqueles que creram em sua mensagem foram batizados. Ao tratar pessoalmente com o etíope, fez com que visse a conveniência do batismo. Eu convido meus irmãos, vocês a estarem acompanhando comigo, novamente em Atos 8, 36 a 39. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, versículo de 36 a 39. 8, 36 a 39. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Amém, irmãos? Aqui, se nós voltarmos ao texto, a gente vai ver que Filipe recebeu uma voz, ou Deus falando com ele, dizendo a ele: vá ao encontro daquele homem, que ele precisa ter entendimento da palavra que está lendo. E foi o que aconteceu. Filipe foi a um lugar que Deus o ordenou, e ele encontrou o eunuco, e o eunuco lia uma passagem, né, do livro de Isaías, e nisso Filipe falou assim: o que está lendo? O senhor está entendendo o que o senhor está lendo? E ele disse: como que eu vou entender se ninguém está me explicando? E aí Filipe explicou o que era que estava escrito naquela palavra e o que significava. E aí, quando viram uma água, o eunuco disse assim: mas aqui tem água, por que eu não posso me batizar agora? E ele estava convicto, ele entendeu a palavra. Então ele estava convicto que ele podia se batizar. E ele foi batizado ali por Filipe. Certo? Então vamos voltar aqui. Tem outro texto também que fala sobre o batismo, que é Ananias e Saulo, que está em Atos 9. Atos 9, 18.
também nos relata sobre batismo. 9:18. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aqui nós estamos falando de Saulo, né? É um homem que perseguia os cristãos, né? Ele tinha uma sede de perseguir cristãos, de prender os cristãos. Em um desses caminhos, quando estava a caminho de Damasco, Jesus falou com ele: por que me persegues, né? Ele ficou atônito, perdeu a visão, ficou sem enxergar nada. Aí os seus que estavam com ele conduziram ele até a Damasco. Lá em Damasco, ele recebeu uma visita e ali ele foi também batizado. Amém, irmãos? Teve uma visita de Ananias, né? E que Ananias conversou com ele, né? Que até Paulo de Tarso, e ali houve a verdadeira conversão e o batismo de Paulo, ou seja, Saulo, né? Outra parte histórica também, né, uma prescrição aqui, Pedro e Cornélio. Quando o muro da separação foi derrubado entre judeus e gentios, tendo sido Pedro e Cornélio providencialmente reunidos, vocês entenderam, meus irmãos, que eles foram providencialmente reunidos, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, do mesmo modo como aconteceu no dia de Pentecostes. Daí Pedro ordenou que Cornélio fosse batizado. Vamos lá no livro de Atos novamente, né? 10, 47 e 48. Atos 10, 47 e 48. Também vai falar sobre batismo. Respondeu então Pedro: por que alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Amém, irmãos? Então este é o relato de Pedro e Cornélio com relação ao batismo. Agora, meus amados, nós vamos para um outro tópico. O modo e o elemento do batismo. Ou seja, como é que ele acontece, o batismo. Até agora nós vimos alguns meios do batismo, né? O aspecto histórico do batismo, a autoridade para a observação do batismo, tá? E agora nós vamos ver o modo e o elemento do batismo, tá? Então, batizar, o termo batizar, ele significa mergulhar, ensopar, saturar, imergir no mar da morte. Ou seja, a morte, a vida antiga e nascimento de uma nova criatura. Então, as igrejas evangélicas reconhecem a água como um elemento como elemento que as escrituras elas apontam para a observância desse meio de graça. Ou seja, a água, ela é um elemento de graça. Ela simbolicamente significa o morrer. No momento que eu entro na água, é como se eu estivesse sendo sepultada para nascer aqui do outro lado. Ou seja, eu entro, emerjo e retorno uma nova criatura. Por isso diz que emergir no mar da morte é deixar para trás aquela vida que eu tinha e retomar tudo de novo. Ou seja, retomar em uma nova criatura. Era costume fazer remoção das roupas. Então, antigamente, podemos até conferir isso lá em Colossenses 3:9, que ele como se fosse se despir do velho homem. Tiravam as roupas, emergiam e do outro lado vestiam roupas novas. A gente não vai fazer isso hoje, né? Entrar num batistério
ou em algum lugar das águas nu, e a gente não vai fazer isso. Mas é simbolicamente como se tirar a velha roupa e nascer com uma nova roupagem. Seria revestido realmente de um novo espírito, vamos dizer assim, a nova pessoa, um novo conceito, um novo pensamento, novas atitudes. E nós temos aqui, já que nós estamos falando sobre o modo e o elemento do batismo, nós temos então 3 modos de batismo. Nós temos por aspersão, efusão e imersão. Então, aspersão seria assim, jogar água em cima da pessoa, jogar gotículas de água, vamos dizer assim. A efusão é derramar água sobre a cabeça. E a imersão é o que nós acabamos de falar, que a gente imerge na água. Algumas igrejas, né, também usam, mesmo as igrejas evangélicas, elas às vezes usam também a efusão naquelas pessoas que não podem, não têm condições, ou por saúde, ou por idade muito avançada, a submergir, vamos dizer, imergir a água. Então também é usado por efusão também. Então agora nós vamos ao significado do batismo. Vamos lá. O batismo é um rito externo e visível. Nós falamos isso lá no início, certo? Mas ela é uma experiência interna e invisível, certo? Ela é uma ordenança de Cristo para a sua igreja desde o início, certo? Significa a experiência íntima do crente em relação a Jesus Cristo, o Redentor e Salvador, que é realizada, meus irmãos, pelo Espírito Santo. Amém? Se estivéssemos juntos aqui, eu e você, com certeza a gente poderia estar ouvindo um amém de vários irmãos, certo? Eu vou até repetir. Então, o batismo significa a experiência íntima do crente em relação a Jesus Cristo, que é o Redentor e Salvador, e é realizada pelo Espírito Santo. Então, nisso tudo, estão incluídos nessa experiência do batismo através do Espírito Santo, que é, meus irmãos, união com Cristo. Ou seja, a minha confissão, minha conversão, meu batismo, ele é uma união com Cristo Jesus. Olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. E quando eu li esse tópico, eu fiquei maravilhada. Pelo ato da fé, o crente é enxertado em Cristo. Prestem atenção. Pelo ato da fé, somos enxertados em Cristo. Em virtude dessa união vital e orgânica, a própria vida do Filho de Deus entra no crente. Cristo é a videira verdadeira. Os crentes são os ramos. Separar o ramo da videira resulta em morte. Ou seja, uma vez que aqui tem a videira verdadeira, um tronco firme, de raízes profundas e fortes, firmes, e eu e você somos enxertados nesse tronco forte. Aqui diz assim, ó, é uma união vital e orgânica. A própria vida do Filho de Deus entra no crente. Somos enxertados. Daqui nascem ramos fortes. Porque nós viemos do tronco, que é a videira verdadeira. Amém? Quando separados, morreremos, certo? Separar o ramo da videira resulta em morte. A união com Cristo é a vida eterna. A videira verdadeira, nós ligados, enxertados nessa videira verdadeira, é vida eterna.
O batismo torna-se para o crente um sinal de sua união vital com Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Outro tópico, o significado do batismo. Identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento. Na sua morte, no seu sepultamento e na realidade e poder da sua ressurreição. Amém, irmãos? O crente livre da penalidade do pecado e unido com Cristo em sua vida ressurreta, possui a energia que resulta na vida vitoriosa. É a própria vida do Filho de Deus se expressando por meio do crente. Vamos lá, não acabou ainda não. O significado do batismo. Dominação por Jesus Cristo. Revestidos de Cristo. O batismo significa entronização de Cristo como Senhor na vida do crente. A comissão ordenada em Mateus 28, 19 e 20, que diz aquele texto que fala assim: ide e fazei discípulos por todo mundo, pregando o evangelho a todas as criaturas, amém? Tem como pré-requisito a submissão à autoridade de Cristo. Então vamos lá, dominação por Cristo Jesus, revestidos de Cristo, cumprindo a ordenança de Cristo, somos obedientes a Cristo, amém, irmãos? Ide e fazer discípulos. Outro subtópico, o que é o significado do batismo? Ato de iniciação no corpo de Cristo. Paulo nunca exorta os crentes a serem batizados. Reconhece que foram, certo? Que foram batizados. Então vamos lá em Atos dos Apóstolos 19, 3, 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 3 a 5, que diz assim: Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Ato de iniciação no corpo de Cristo. Certo, meus irmãos? Então, nós fizemos uma apanhada aqui sobre o batismo. A gente viu sobre o aspecto histórico, sobre a autoridade para observação do batismo, as suas ordenanças. Nós vimos o modo e o elemento, a forma como é feita o batismo, o elemento usado para o batismo e o significado do batismo, que é algo, não é subjetivo, mas é íntegro, que é algo que nos liga a Jesus. Amém? É bem forte e profundo, né? E agora nós vamos, então, para a segunda ordenança que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, que é a Santa Ceia. Amém, irmãos? Então vamos lá. Os termos usados para esse ato da Santa Ceia. Um deles é a ceia do Senhor, porque a refeição original era uma ceia, certo? A gente pode conferir lá em Coríntios 11, 20. Um outro termo usado para a Santa Ceia é a mesa do Senhor. Então essa expressão, ela revela a provisão de Deus, que Deus tem nos dado. E a comunhão vem pela refeição, é um compartilhar, certo, irmãos? O terceiro termo usado para a Santa Ceia é o partir do pão. Então aqui temos a ordenança descrita em termos de uma parte do ato, que é o partir do pão. E a comunhão. É duvidoso que esse termo tenha sido um título, mas descreve a festa de comunhão, aqui diz no nosso subtópico. Nós podemos conferir também numa leitura em 1 Coríntios 10, 16.
Outro tópico que é mais conhecido, que a gente já ouviu falar bastante, é a Eucaristia, né? Esse termo, né, ele não foi usado no Novo Testamento, o termo Eucaristia. Então, a primeira referência está nos escritos de Ignácio, há cerca de 115 anos depois de Cristo, e quer dizer ações de graça, né? Algumas pessoas sugerem que há uma base bíblica, né? Onde diz que Eucaristia é usada como tendo graças. Logo a gente vai entender um pouco mais o significado disso, né? Nós temos um outro termo também que é usado, que é o termo missa, né? Esse termo é somente usado pela Igreja Católica, né? E é a ala alta da Igreja Episcopal que usa, né? É a palavra latina que quer dizer uma ordem de despedida, né? Era a ordem de despedir os que não iriam participar da ceia. Para um melhor entendimento, meus irmãos, eu fui pesquisar também o que significa a palavra missa. E ela quer dizer assim: cada missa é um sacrifício verdadeiro, onde Cristo está presente como uma vítima, que é oferecida outra vez. Ou seja, em cada missa, Cristo é oferecido ali em sacrifício cada vez, ou outra vez novamente, né? Nós vimos aqui a Eucaristia, que é um ato, né? E aí a missa também uma celebração. E aí nós temos a hóstia. Essa é a palavra latina que quer dizer uma vítima. É um termo sacrificial. Não podemos aceitar esse termo, porque indica que a cada santa ceia o Senhor estaria sendo sacrificado de novo. E nós sabemos que o sacrifício ele já aconteceu na cruz uma vez. Então não podemos um ritual, onde em cada ritual Jesus é oferecido mais uma vez como sacrifício. Entendido, meus irmãos? Conseguimos entender aí que tem vários termos usados para a Santa Ceia, né? Que nós falamos que é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que é o partir do pão, que é uma comunhão, que é a nossa Santa Ceia. E tem outros termos também, que é Eucaristia, que é missa e é hóstia, tá? Agora nós vamos aqui, meus amados, para um segundo tópico, o que é a Santa Ceia. É a instituição da ceia pelo Senhor. Os judeus tinham 3 grandes festas que traziam peregrinos. Uma delas é a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Então a Páscoa é a base das outras 2 festas. Então o que significa Pentecostes? São 50 dias após a Páscoa, que é a festa das semanas, a festa da colheita, a festa das primícias, certo? E os tabernáculos, o tabernáculo significa, são tendas, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus. Então a Páscoa é a base das outras 2 festas, né? Que é a festa do Pentecostes e dos tabernáculos. Não haveria encontro sem a libertação do Egito, que a Páscoa representa. O ponto central era o Cordeiro, mais do que nas outras 2 festas. O Cordeiro Pascal tipificou Cristo. Então cantavam certos salmos e pão e vinhos também eram usados nas festas. O Cordeiro Pascal, que é o símbolo de Cristo, estava pronto para ser oferecido em morte. Agora que Jesus consumou o santo sacrifício, o pão e o vinho tipificavam sua carne e sangue. Então hoje nós comemoramos não mais com ritos, porém para nós o sangue do Cordeiro, representamos o corpo com o pão e o vinho, que é o sangue de Cristo, sua carne e sangue.
Um terceiro subtópico da ceia é sua observância no Novo Testamento. Então a ceia parece ter sido de início uma celebração diária, iniciada imediatamente depois do Pentecostes. Mas não podemos dogmatizar sobre isso. Tomavam a refeição principal do dia na casa de alguém e depois de algum tempo de comunhão tomavam a ceia do Senhor. Mostra a celebração no dia do Senhor e a ceia aparece em relação a um culto de pregação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios evidencia também a sua celebração na igreja. Então, o que nós entendemos? Que a princípio, logo depois do Pentecostes, essa Santa Ceia era feita todos os dias. Vemos também que em algumas práticas, as pessoas, quando se reuniam na casa de alguém, tinha a primeira refeição da manhã, que nós imaginamos ser o café da manhã ou o almoço, né? Porém, no final do dia, era feito como se fosse um culto de pregação, onde se fazia a Santa Ceia. Agora nós vamos aos elementos, né? Quais os elementos utilizados e por que os elementos utilizados para a ceia? Universalmente se empregam nessa ordenança pão e vinho, desde que nada se diz sobre a qualidade particular de pão e vinho a serem empregados nessa ordenança. A matéria para ser resolvida à conveniência e ao juízo de cada igreja. Então, o tipo de pão que nós usamos, se é pão de trigo, se é pão com fermento ou sem fermento, se é pão integral, ou enfim, isso independe. O que nós usamos para representar esse vinho? Certo? Nós usamos o suco de uva, que é vermelho, para simbolizar o sangue de Jesus. A significação da ceia no Novo Testamento. Temos vários aqui, profundos, meus irmãos. Primeiro, é a gratidão. Tendo dado graças pela nossa salvação por meio do corpo quebrado e do sangue derramado de Cristo. Então, na nossa ceia, é um ato nosso de gratidão. É um ato de lembrança. Fazer isso em memória de mim. Nós fazemos isso em memória de quem? De Jesus. A proclamação. Anunciai a morte. Proclamamos a salvação em Cristo Jesus. Antecipação. Comemoramos a ceia até que ele venha. Depois, então é até que ele venha. Na Santa Ceia, nesse significado da Santa Ceia, é um autoexame, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, no momento da ceia também, é um autoexame que nós fazemos. Não tomamos a Santa Ceia de qualquer jeito. O pastor sempre fala, se você tem algo que impeça de cear, examine-se a si mesmo e tome uma conduta. Se precisa consertar alguma coisa, conserte. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Acerte suas coisas, acerte sua vida. Se apresente diante de Deus, diante de Jesus, limpo de coração. Então ele é um momento também de autoexame, meu e seu, né? E ele é uma comunhão. Quando vós reunis, né? Os crentes participam juntos, o único pão, sentar-se à mesa do Senhor com o irmão. Então, a ceia, ela envolve uma série de atos, né, de sentimentos, de ordenanças, né? Ele não é apenas de termos, né? Apesar de termos os termos usados para a Santa Ceia, mas ele tem a sua instituição da ceia, o porquê que ele aconteceu, desde quando que ele
que ela existe, essa ceia do Senhor, né? Tem as observâncias do Novo Testamento, como que era feito. E agora o significado da ceia no Novo Testamento, né? Que ele é além de simplesmente você comer um pedacinho de pão e tomar aquele suco, ou vinho, enfim, mas ele é, antes de tudo, acima de tudo e além de qualquer outra coisa física, ela é algo espiritual, íntimo, seu com o Senhor. Ele é um momento de grande gratidão. Por que tem a ceia do Senhor? Porque alguém morreu lá na cruz por mim e por você, né? Então, é um momento de gratificação, de gratidão a Deus. É uma lembrança, porque nós estamos fazendo aquilo, ou isto, né? Essa ceia, em memória de alguém, é por causa de alguém. Nós estamos proclamando, né? Anunciar a morte até que ele venha novamente, né, meus irmãos? A antecipação. Nós estamos ali falando, até que o Senhor não volte, nós estaremos aqui, ceando, né? Fazendo a ceia. Nós estamos nos examinando, nós estamos se autoexaminando. E nós estamos tendo uma comunhão com os irmãos através da ceia do Senhor. Amém, meus amados? Então hoje nós estudamos duas grandes ordenanças, ou as ordenanças que Cristo Jesus deixou para a sua igreja, que é o batismo, que lembrando que o batismo não nos salva, não, mas antes de tudo, ele antes do nosso batismo, nós já temos o crer, a convicção, a confissão da nossa fé, e isso somente como se fosse um complemento. Como diz aqui em um momento, que nós somos o enxerto visível em Jesus, que é a videira verdadeira, e nós só somos os ramos que somos enxertados ali. E também, nós na Santa Ceia, no batismo nós somos o enxerto em Jesus, e na Santa Ceia nós fazemos a lembrança, relembramos e proclamamos essa volta de Jesus a cada dia. Então, meus amados, para concluir, diz assim: o batismo e a ceia são selos de aliança de Deus com o seu povo, lembrando-nos que nós somos o seu povo e que Deus tem reservado para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Meus queridos, obrigado por acompanhar comigo mais esta aula, e que vocês possam, realmente assim como eu, durante essa semana toda, refletir o grande significado e essa grande ordenança que Deus ou Jesus deixou para a sua igreja lá desde o princípio. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém?